Professor Fábio novamente. Na última aula, então, discutimos a questão dos elementos históricos aqui na paisagem e por isso não sofrem grande alteração. Página 22 do nosso livro, né? O tema central era sociedade e paisagem, as transformações no tempo. E agora, então, dando sequência, vamos para a página 23, que fala sobre um tema novo, que é o espaço geográfico. Então, nós pulamos direto aqui para o segundo parágrafo, onde ele define o espaço geográfico em negrito. E diz assim: o espaço geográfico é o resultado das transformações na natureza promovidas pelo trabalho das sociedades ao longo do tempo. Ou seja, sempre que o ser humano, a sociedade, interfere na natureza, ela está promovendo transformações e ao longo do tempo essas transformações vão se avolumando e cada vez aquela paisagem, aquele espaço geográfico está mais diferente. Bom, ele segue adiante e diz: por isso, ele mostra tempos do passado e do presente. Bom, isso nós vimos nas fotos anteriores, da aula anterior. O espaço geográfico é essa comparação, apresenta essa comparação, né? Apresenta elementos do passado e do presente. E ele segue: no espaço geográfico estão a paisagem, que é observada e percebida. Vejam essas duas palavras aqui, né? Observada e percebida. Nós já sabemos que a paisagem pode ser observada, vista, certo? Pelos olhos. Mas ele chama atenção aqui que a paisagem também pode ser percebida. Ou seja, nós podemos sentir a paisagem por outros meios. Por exemplo, nós podemos sentir o cheiro da paisagem. Imagina que estivéssemos numa praia e nessa praia poderíamos sentir o cheiro do mar. Poderíamos ouvir o barulho das ondas, então podemos sentir o cheiro, ouvir o barulho. Isso significa ser percebida, certo? Por outros sentidos, né? Nós percebemos a paisagem, então, pela visão, pelo olfato, pela audição. São maneiras diferentes de enxergarmos, digamos assim, a paisagem. Se estivéssemos numa cachoeira, numa mata, poderíamos ver, além dos detalhes das pedras, da água e da mata, poderíamos também ouvir o barulho da água caindo ou do vento nas árvores, o cheiro da mata, certo? O cheiro das flores que estivessem por ali. E é isso que o autor chama a atenção, ok? Seguindo adiante, ele diz: todas as ações produzidas pelas sociedades, como as construções e atividades políticas e econômicas, por exemplo, podem ser então observadas e percebidas. E para finalizar, ele traz essa frase aqui com uma palavra muito importante: o espaço geográfico é dinâmico. Bom, essa palavra dinâmico representa muito bem o espaço geográfico, significa que ele muda. Essa palavra tem esse significado. O espaço geográfico está em constante mudança, está sempre sendo alterado. Isso é o significado da palavra dinâmico, ok? Logo abaixo ele traz duas imagens, novamente, uma de uma plantação de arroz na China e uma de uma plantação de milho aqui no Brasil, certo? Em Londrina. Nós podemos ver que a plantação de milho na China, aliás, de arroz na China, essa plantação, essa imagem, ela mostra um método tradicional de plantação de arroz que é utilizado há milhares de anos. Então, o que o autor quer chamar a atenção aqui é que esse espaço geográfico mudou muito pouco ao longo dos anos, certo? Há milhares de anos que o arroz também é plantado dessa forma, uma forma bastante tradicional. Aqui no Brasil também é utilizado esse mesmo processo em alguns lugares. Já na foto abaixo, essa da plantação de milho, nós vemos o envolvimento de máquinas, né? De um trator para coletar o milho e o outro para carregar o milho. Vemos que essa plantação é muito grande, né? Ela segue bem longe e esse então é um processo bem mais moderno de plantio. Então, nessa foto aqui de baixo, houve grande alteração do espaço geográfico ao longo do tempo. Seguindo então para a página 24, nós temos um outro subtema que é sociedade, ou seja, os seres humanos vivendo, o lugar, nós já sabemos a respeito disso, e o espaço geográfico. Então agora ele junta esses três conceitos
e mostra que essa interação entre a sociedade interferindo no lugar e criando o espaço geográfico, ela extrapola esse ambiente das paisagens que nós estamos vendo e traz alterações para todos os lados. Então, logo no comecinho, aqui no primeiro parágrafo, ele fala: a sociedade atual usa meios que permitem manter relações com outros lugares próximos ou distantes. Olha só, vamos analisar essa frase. Quando ele diz que a sociedade atual usa meios, ele quer dizer que a sociedade atual, né, a população, aí, o ser humano, ele utiliza alguns recursos, algumas formas para facilitar essas relações com outros lugares que estão mais próximos ou mais distantes. Se tivéssemos que traduzir essa palavra meios, poderíamos substituí-la por duas palavras em especial, dois meios, digamos assim, que são os meios de comunicação, telefone, televisão, internet, rádio, jornal, revista. Esses são os meios de comunicação. E os meios de transporte, certo? Carro, caminhão, trem, avião, navio, certo? Todos esses, motos, todos esses seriam meios de transporte. Então nós poderíamos reescrever essa frase dizendo: a sociedade atual usa os meios de transporte e comunicação que permitem manter relações com outros lugares próximos ou distantes. Seguindo, ele continua: esses lugares próximos e distantes influenciam e também são influenciados. Ou seja, o que ele quer dizer? Que assim como quando nós conversamos com uma outra pessoa, um colega, assim como nós mandamos uma informação para esse colega e esse colega assimila a nossa informação e pensa sobre ela e talvez mude a sua opinião, ele também nos dá uma resposta. E essa resposta, quando chega aqui na nossa cabeça, ela também faz a gente pensar a respeito e talvez mudar a opinião, o comportamento. Portanto, nos lugares acontece a mesma coisa. As informações e as coisas que circulam, que vão para os outros lugares, elas influenciam aqueles lugares, mas também são influenciadas por aqueles outros lugares. E ele segue e diz: isso ocorre pelo desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação e transporte. Então, disso a gente já falou. A gente já sabe que a tecnologia, então, evolui e promove alterações nos meios de comunicação e de transporte. Eles ficam cada vez melhores, imaginem vocês. Isso, então, permite a troca de informações e deslocamentos. Também já falamos a respeito disso. Troca de informações, mensagens, certo? Conhecimento e deslocamentos, ou seja, coisas saem de um lugar e vão para o outro, ou pessoas saem de um lugar e vão para o outro. Imagina quando a gente vai viajar, saímos de um lugar e vamos para o outro. Então, o autor diz que esse avanço da tecnologia promove alterações nos meios de comunicação e transporte que permite a troca de informações e deslocamentos de modo mais intenso, ou seja, a velocidade com que essas trocas de informação e de deslocamentos acontece passa a ser cada vez mais rápida, certo? Então, à medida que a tecnologia avança, ela promove alterações nos meios de transporte e de comunicação, e isso permite trocas cada vez mais rápidas, trocas de informação e de produtos, digamos assim, né? Seguindo na fala do autor, ele diz: atualmente é possível manter relações com lugares distantes ou próximos que não conhecemos por meio da internet, da televisão, por exemplo, e muitas vezes de forma instantânea. Bom, tenho certeza que isso vocês já estão sabendo, né? Já estão aí descobrindo coisas novas de todos os lugares do mundo e de maneira quase instantânea por meio da internet, usada aí no computador, ou no telefone celular, ou no tablet, ou qualquer outro lugar desse tipo, ou muitas vezes por meio da televisão que nos apresenta alguns programas de outros lugares do mundo, ou às vezes aqui perto da gente, mas que nós não conhecemos, certo? Seguindo adiante, ele apresenta a foto de um satélite. E esse satélite, que é um meio de comunicação, né? Nós precisamos entender que ele promove grandes revoluções. É um exemplo da tecnologia que o autor falava anteriormente, né? A tecnologia transformando os meios de comunicação.
Então imaginem que muito dessas comunicações que nós fazemos pelo celular, pela internet e tal, podem passar por satélites desse tipo, né? Imaginem que fosse um GPS. Para que o GPS nos dê a posição, ele precisa receber essas informações de satélites, alguns também desses tipos aqui. E uma coisa que é interessante chamar a atenção, já que eu falei do GPS, é que um satélite que inicialmente parece trazer inovações apenas para os meios de comunicação, certo? Ele acaba trazendo também muitas transformações para os meios de transporte. Afinal de contas, muitos meios de transporte hoje utilizam o GPS e sem o GPS seria muito mais complicado para esses diferentes meios de transporte, a moto, o carro, o caminhão, o trem, o navio, se localizarem aqui na superfície da Terra e, por exemplo, uma moto fazer uma entrega de uma pizza na casa de vocês, por exemplo. Com o GPS isso fica muito mais fácil. Então vejam só, é um GPS que é um meio de comunicação, ou um satélite de GPS, né? Que é um meio de comunicação, trazendo informações, certo? A gente não se comunica com o GPS, mas ele recebe informações para poder identificar a localização. E essas informações estão sendo utilizadas, então, por um meio de transporte para facilitar a chegada desse meio de transporte até o destino definido, que pode ser a casa de vocês, certo? Aqui logo abaixo ele apresenta um cabo, certo? Um cabo, aparentemente um cabo de fibra ótica, e ele destaca que é um cabo de fibra ótica utilizada no fundo do mar, né? Utilizado no fundo do mar. Então são os cabos submarinos. Ele fala isso porque então boa parte da comunicação mundial acontece também por cabos que passam debaixo do mar, né? Debaixo do oceano, não necessariamente só por satélites. Ou acontece nos dois, né? Imaginem vocês que tivéssemos um problema num satélite qualquer e aí pararia a comunicação. Para que isso não aconteça, nós temos como se fosse um backup, certo? Com os cabos subterrâneos e vice-versa, né? Ou os cabos submarinos, certo? Se estragar um cabo, a gente tem o satélite para ajudar. Então a informação circula lá no céu e também debaixo da terra ou debaixo do mar, ok? Seguindo então para a página 25, nós temos aqui um tema, né? Enquanto isso, no Brasil, ele fala das escolas flutuantes, o barco escola. Aqui ele tem uma foto que ilustra muito bem esse tema, certo? Ele fala aqui de um barco escola utilizado por alunos ribeirinhos no município de Humaitá, no Amazonas. Essa foto é de 2018. Então vocês podem ver lá no Amazonas muito rio, né? Pouca estrada, porque o rio sobe e desce bastante durante o ano, tem a época das cheias e das secas do rio. E a estrada é muito difícil, então, de ser construída e tal, até porque por conta dessas cheias e por conta da grande vegetação e também por conta do desmatamento que seria necessário ser promovido para fazer as estradas. Então, muita gente no Amazonas se movimenta por meio de barcos. E aqui nós temos então uma escola que está montada em cima de um barco, né, uma grande balsa, e aqui na frente, inclusive, nós podemos ver que tem como se fosse um ônibus escolar, né? Só que não é um ônibus, é um barco escolar. Esse barco ele vai lá buscar as crianças nas suas casas ou próximo das suas casas, né, em algum lugar definido, e traz até a escola que fica aqui. Okay? Um tipo de escola diferente. Muito bem, finalizando então, nas páginas 26 e 27, nós temos uma bateria de exercícios. Sugiro que vocês façam esses exercícios a título de estudo mesmo, de entender melhor a matéria, certo? São poucas atividades, facinhas de serem resolvidas. Os alunos que estão no regime presencial também fizeram essas atividades, então sugiro a vocês que estão no online que também façam. Eu não vou pedir para corrigir, a gente não vai discutir isso detalhadamente, mas são bastante instrutivas e vocês podem aproveitar para entender melhor a matéria com essas atividades, certo? Nós finalizamos esse capítulo por aqui. Queria dar mais uma mensagem, então, a respeito do acesso pelo Google Classroom, né? Alguns alunos estão com dificuldade, conseguem entrar no Google Classroom, mas não conseguem acessar as atividades. Isso muito provavelmente está acontecendo porque vocês já têm uma outra conta de e-mail logada, né, cadastrada no navegador que vocês estão usando. E o que acontece? Quando tu entra com a conta nova, que é a conta do colégio, essa da prefeitura, tu entra no Google Classroom, mas quando tu clica na atividade, abre uma nova janelinha no navegador. E essa nova janelinha, como já existe uma outra conta
logada nesse navegador, uma outra conta de e-mail logada nesse navegador, o navegador automaticamente leva para aquela outra conta, que é uma conta anterior a essa da prefeitura, provavelmente será a conta padrão de vocês, o navegador entendeu que é a conta padrão, e aí ele tenta acessar a atividade utilizando aquela outra conta. Como a outra conta não tem acesso ao Google Classroom, certo? Para acessar o Google Classroom é obrigado a usar essa conta da prefeitura, vocês acabam não conseguindo chegar na atividade, e recebem uma mensagem dizendo que não tem permissão para isso. É aquela conta de e-mail que não tem permissão para isso. Então, para resolver esse problema, sugiro que vocês desabilitem a outra conta de e-mail ou saiam dela, desloguem ela, certo? Façam o sign out, como apresenta no navegador que está em inglês, ou então o desconectar no navegador que está em português, e fiquem só com a conta da prefeitura conectada. Essa seria uma maneira. Não adianta só fechar a janelinha, ok? Vocês têm que desconectar da conta. Uma outra maneira é utilizar um outro navegador. Para quem acessa no computador, que tem mais de um navegador, vocês poderiam utilizar um navegador só para essa finalidade. Daí, nesse navegador, então, vocês deixariam apenas uma conta de e-mail conectada, que seria essa conta do colégio aí para acessar o material do Google Classroom, ok? Bom, além disso, peço um pouco de paciência para aqueles que precisam falar comigo no Google Classroom, porque, como vocês sabem, nós estamos aí atendendo o pessoal presencial, no colégio, e acaba que não sobra tempo para a gente entrar no Classroom e alimentar o Classroom da maneira como deveria estar sendo alimentado. Então demora um pouquinho para a gente responder, às vezes até para a gente conseguir postar as atividades ali, certo? No mais, estou à disposição, se precisarem de mim, acessem lá, como eu lembrei já, tenham um pouquinho de paciência, mas eu respondo a todas as mensagens que eu recebi lá até agora, eu respondi, ok? Finalizamos aqui então o nosso capítulo 1, temos então 2 atividades e essas 2 videoaulas. A partir da próxima aula, então, a próxima semana de estudos, a atividade será relacionada ao capítulo 2, na qual eu vou postar também 2 videoaulas, vou dividir o capítulo em 2 e fazer 2 videoaulas, do mesmo jeito dessa daqui, e vou também apresentar mais 2 atividades para vocês realizarem, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.